Tudo bem até aí? E como agora a gente vai falar de nós, vamos falar um pouco depois fazemos a prece, certo? Vamos fazer uma prece rápida? Então, uma vez mais, agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui, para que possamos refletir sobre os ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Agradecer a todas as oportunidades que temos encarnados nessa vida, a oportunidade de repensarmos, desconstruirmos esse homem velho, esse homem antigo, com pensamentos e ideias antigas, e se abrir para um homem novo, pensar de forma diferente, para obter resultados diferentes. Agradecer a oportunidade dessa casa preparada pela espiritualidade, pelos mentores da casa, para que possamos receber essas energias maravilhosas, refazer nosso espírito, refazer nossas ideias e seguir em frente no nosso maior projeto, o projeto Espíritos Melhores. Pedimos humildemente que nosso Senhor Jesus Cristo e os mentores da casa nos acompanhem nas reflexões, que assim seja. Muito bem, então agora vamos entrar no capítulo 1, quem precisar da página, né? Eu estou brigando com a página aqui desse evangelho. Capítulo 1, não vim destruir a lei, tá? Estamos na página 33, do evangelho aqui da casa. Eu também vou trazer para vocês aqui o que nós vamos estudar hoje. Então, a gente precisa começar, antes de eu entrar diretamente no que Kardec está trazendo para nós, a gente precisa começar a pensar que Jesus, quando veio dizer, eu não vim destruir a lei, Jesus estava falando de, estou mantendo, tudo o que está construído até agora, ele vai permanecer. Ele não veio para destruir o que foi feito. Então, Jesus traz uma ideia de continuidade. Construímos isso até aqui. Agora, vamos construir mais. Vamos entender um pouco mais daquilo que construímos. Porque é importante, e a gente vê isso em muitos e muitos processos na nossa vida, né? E é o momento de hoje, como espíritos, refletirmos, né? São perguntas que precisamos fazer e precisamos olhar, né, com um âmbito muito maior. Perguntas que fazíamos como humanidade primária, né? Qual é a razão de tudo isso? Por que eu estou aqui? Por que as coisas estão acontecendo? Nós viemos e vemos fazendo essas perguntas. E são perguntas importantes a se fazer. Eu convido a gente a fazer essas perguntas hoje, para nós mesmos nesse momento. Né? Qual o motivo de nós estarmos aqui? Qual o motivo de queremos ser, né? O que buscamos de verdade? Essas perguntas são perguntas íntimas, importantes. Porque eu quero trazer um pouco dessa reflexão, porque é importante que, como a gente faz aqui, trabalhar esse lado espiritual, a gente para pensar em algum momento, como é que está a nossa vida? Hoje. O que eu poderia fazer de diferente hoje? Quais exemplos que eu posso utilizar para aplicar na minha vida, no meu dia a dia, e atingir objetivos diferentes? Se eu vejo algumas coisas, né, não é à toa que nós estamos encarnados aqui, no meio de tantos outros espíritos, né? Se eu tivesse encarnado sozinho num planeta, né, que nem a Soraya gosta de falar, o Pequeno Príncipe, né, um planeta, quem já leu a obra do Pequeno Príncipe, né, é um planeta sozinho para ele. Ele está lá, sozinho no planeta, ele faz o que ele quer, não tem ninguém, né? Às vezes a gente quer ser o Pequeno Príncipe, né? Eu quero ficar no meu quarto, quero ficar na minha casa, não quero ninguém, porque eu estou cabeça cheia, né? Só que, se eu estando lá, eu não tenho interação com ninguém. Eu não consigo ver boas coisas que as pessoas fazem, e também não consigo ver coisas não tão boas que as pessoas fazem. Eu não consigo enxergar o mundo de uma forma ampla. E eu não consigo também avaliar se o que eu estou fazendo está bom o suficiente. Porque a gente vem construindo, e Jesus fala de continuidade, Jesus fala, eu não vim destruir, eu vim continuar, eu vim trazer, eu vim dar um exemplo melhor para vocês entenderem o que vocês fizeram até aqui,
e repensar um pouco. Será que está legal mesmo tudo que vocês fizeram? Tem pontos positivos, tem pontos que podem melhorar. E eu acho que a vida da gente é assim. A gente tem que pensar dessa forma. Será que tudo que eu faço todo dia, será que eu não posso melhorar? O que eu posso fazer melhor no meu dia a dia, nas minhas escolhas, nas minhas frases, nos meus comportamentos? A gente pode pensar nisso. A gente deve, esse é um grande convite para nós, é um convite do modo espírita de pensar. O que nós podemos fazer melhor? Então Jesus veio para nós e veio trazer esse primeiro convite. Espera aí, pessoal, muito bom. Vocês fizeram tudo isso aqui. Eu não vim destruir nada que vocês fizeram. Mas eu vim aqui trazer uma outra, um pouco mais, algumas revisões, algumas formas de pensar, algumas coisas que vocês precisam ajustar na sua trajetória. E é com esse intuito que também o Espiritismo veio. O Espiritismo também é continuidade. Nós vamos falar dos 3 itens hoje, nós vamos falar de Moisés, de Jesus e de Espiritismo. E o Espiritismo também é continuidade. O Espiritismo não veio destruir nada do que está para trás. O Espiritismo veio dar continuidade, veio explicar melhor ainda o que Jesus nos explicou e que nós ainda não conseguimos entender na sua totalidade, tá bom? Então vamos com esse pensamento de melhoria contínua, né? Uma frase que a gente ouve aí nos lugares que a gente vê, assim, vamos melhorar, vamos fazer, a gente tem que melhorar continuamente, então vamos com essa ideia de melhoria contínua, o que eu posso fazer de melhor, né? E entender um pouco o que veio acontecendo ao longo da história e por que o Espiritismo chegou. Então estamos no tópico 1, onde Kardec traz um trecho de Mateus, direto da Bíblia, tá? Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Isso é Jesus falando, né? Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade, que o céu e a terra não passarão, antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente, até um único J em um só ponto. Tem o trecho de Mateus, né, capítulo 5, versículo 17 e 18. Então Jesus começa a trazer para nós a ideia de que o que foi construído, as mensagens que chegaram, as coisas que aconteceram, ele não veio destruir. Mas será que eu, Rafael, entendi a mensagem corretamente que foi passada? Será que eu estou aplicando a mensagem? Entendi, mas não aplico, né? Escolho fazer o que é melhor para mim? Será que eu, Rafael, não posso fazer melhor no meu dia a dia? E Jesus veio reforçar que tudo que foi feito, tudo que foi trazido, é para um plano maior, é um plano de amor. E desde a época de Moisés, né? A gente vai continuar aqui agora, no tópico 2. Aí já é Kardec explorando a ideia de que Jesus trouxe para nós, que ele não veio destruir, a ideia de continuidade. Kardec traz que há 2 partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil disciplinar estabelecida por Moisés. Então, se a gente retomar a época de Moisés rapidamente, a gente precisa pensar nisso, tá? Moisés, estávamos falando aí de 2000 anos antes de Cristo. São 4, quase 5 mil anos atrás, né? Onde não tinha energia elétrica, não tinha escola, não tinha pavimentação, não tinha internet, não tinha nada do que nós temos aqui hoje, nem no ensino universitário. O ensino universitário ele veio, acho que a primeira universidade é de 1100, depois de Cristo. Quer dizer, não tinha escola, os seres humanos viviam em nômades, nós provavelmente estávamos lá também, nômades, a gente não tinha agricultura direito, a gente não tinha muita coisa, a gente não tinha. E aquele povo que Moisés falava era um povo, os hebreus, que eram escravos no Egito. Hebreus que sofriam por muito tempo, pressão, vocês não podem ter, sua cultura não vale, que vale a minha, você é escravo, você não vale nada. Então, eles passaram por gerações e gerações de humilhações e de muitos problemas. Eles estavam sem lei, estavam pessoas muito selvagens. Muito selvagens. Então Moisés tinha um problema para resolver, né? Além de, depois de libertá-los, né, que conseguiu Moisés libertar o povo hebreu da escravidão, ele tinha que trazer uma cultura, ele tinha que trazer uma forma uníssona, uma forma única de eles pensarem e agirem. Então Moisés precisou ali
né, e até mesmo como médium, né, nós acreditamos que Moisés era médium, de fenômenos mediúnicos, para que eles acreditassem que existia alguma coisa ali, né, para que ele acreditasse que ele estava mesmo falando com Deus, que tudo que acontecia aquilo era ele com Deus. Ele usou desses fenômenos para colocar o povo sob controle. E ele também teve que estabelecer regras firmes, né? Então, Moisés recebeu esses mandamentos. Moisés recebeu mandamentos, só que os mandamentos que Moisés recebeu, além do cunho moral, além do cunho que é um cunho de pensando no amor, pensando no próximo, pensando em não fazer mal, Moisés tinha que ser específico. Porque ele não sabia as pessoas não sabiam que não era fazer mal ao próximo. Se você chegasse para aquela pessoa naquela época, você, você não pode fazer com ele o que não quer que faça com você, ele nem sabia o que não queria que fazer. Ele foi humilhado, ele foi chicoteado, ele foi preso, ele foi acorrentado. Ele não tinha noção mínima de o que é ser, né, uma pessoa civilizada, como nós temos hoje. Então Moisés tinha que trazer isso para eles. Então ele trouxe a lei de Deus, que é invariável. A lei de Deus, ela não muda para nós, é a lei do amor desde sempre, a gente que não entendeu ela corretamente. E a outra lei é apropriada aos costumes e caráter do povo, que se modifica com o tempo. Nós, como povo, nós vamos modificando com o tempo. Lá atrás, nesse mesmo exemplo que eu estou falando, essa história, o que acontecia com os hebreus há 5.000 anos atrás não é o que acontece hoje com os hebreus, nem conosco. Nós vemos uma outra sociedade, com outras leis, com outras formas de pensar, tá? A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos, né? Como está aqui no Evangelho, são trazidos todos os mandamentos, né? E o primeiro é: eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim, não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo que está no alto, no céu e embaixo da terra, nem de tudo que está nas águas sobre a terra. Não os adorareis, nem lhes rendereis culto soberano. Então é isso que está no primeiro mandamento. E na sequência eu também trouxe os outros, né, que também está no Evangelho. Não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus, lembrai-vos de santificar o dia de sábado, honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor de vosso Deus vos dará. Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo, não desejareis a mulher do vosso próximo, não desejareis a casa do vosso próximo, nem o seu servidor, nem a sua serva, seu boi, seu asno, nem nenhuma das coisas que lhe pertencem. Vocês percebem que Moisés foi bem específico, ele teve que ser específico, né? Ele teve que escrever, né, aquilo, porque se eu não quero que me roubem, eu não vou roubar ninguém. Então Jesus, quando já trouxe o ensinamento de Jesus, quando não faça ao próximo, que eu não faço para ti, eu não quero ser roubado, eu não quero ser traído, eu não quero que ninguém venha desejar minhas coisas, né? O som que está aqui Moisés trouxe isso de uma forma mais explícita, porque o povo ainda estava perdido, sem referências. A cultura estava realmente danificada ao longo de tanto tempo de escravidão. Só que eles tinham uma vantagem superior a outros povos. Eles acreditavam num Deus único, e isso não foi tomado deles. Apesar dos anos e anos de escravidão, acreditar num só Deus era uma coisa tão forte, tão enraizada neles, que eles não perderam isso. E é por isso que esse povo recebeu, né, tantos profetas, porque eles já tinham isso dentro de si. Isso não foi abalado, mesmo vivendo no Egito, mesmo sendo massacrado pelos egípcios, e egípcios com vários deuses, né, egípcios eram politeístas, eles permaneceram firmes acreditando num Deus único. Então também para mim, uma grande referência para que a gente possa refletir, né? Apesar de todos esses cenários muito fortes, existia uma razão para que tudo acontecesse, e acreditar num Deus único, apesar de tudo que eles passaram, para mim é uma grande certeza da razão por que eles foram escolhidos para continuar e receber os profetas e depois Cristo, tá bom? E Kardec continua dizendo que essa lei é de todos os tempos, de todos os países, e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés. Então ele coloca que a primeira, né, amar Deus sobre todas as coisas, né, que Jesus traz para nós, né, que a gente fala assim hoje, amar Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Essas são as leis, né, que Moisés recebeu. Mas Moisés tinha que colocar uma organização naquela sociedade. Ele queria trazê-los, né, como Moisés viveu na sociedade egípcia, né, ele foi criado como egípcio há muito tempo. Ele sabia o benefício de ter organização, de ter leis. Ele sabia o benefício de construir pessoas civis melhores, porque esses civis melhores vão virar também espíritos melhores, né? Então ele aplicou isso, pensando no benefício daquele povo,
usando como se fosse a autoridade de Deus, para que aquilo fosse seguido. Ó, se não fizer, Deus vai te pegar, né? As coisas vão acontecer, o que Kardec traz aqui, né? Todos são obrigados a manter, pelo temor, né? Tem que ter medo, né? Um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater os abusos enraizados e os preconceitos hauridos na servidão do Egito. Então, todo esse processo que Moisés teve que aplicar, e ele fez isso pensando no bem do povo, foi para que pudesse construir civis melhores e, por consequência, espíritos menos violentos, né, menos embrutecidos. Para dar autoridade às suas leis, ele deveu atribuir-lhes a origem divina, assim como fizeram todos os legisladores de povos primitivos. A autoridade do homem deveria se apoiar sobre a autoridade de Deus, que é maior, e ele, com os fenômenos mediúnicos ao lado dele, conseguia ainda mais comprovar que tinha que seguir e da forma que tinha que ser feito. Tá? Mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça ainda eram pouco desenvolvidos. Né? Então ele precisava, né, passar a imagem do Deus punitivo, aquele Deus que, se você fizer errado, ele vai tomar de você, para a pessoa parar. Não, eu não quero que ninguém tome nada de mim, eu não quero ir para o inferno, eu não quero ter penas eternas, então deixa eu parar de fazer o que eu estou fazendo errado aqui, para que eu não possa passar por esse processo terrível quando eu morrer na mão de Deus. Então era uma forma que sempre foi utilizada pelos povos primitivos, né? Como ele não tinha ainda uma sociedade estabelecida, ele também não podia sair prendendo todo mundo, porque todo mundo fazia errado, né? É um fruto do próprio processo da escravidão, né? Eram submetidos a muitas humilhações, então todos eles eram realmente transtornados, vamos falar assim, com relação à civilidade que nós temos hoje. Então Moisés não podia desprezar todos, então ele tinha que aplicar uma regra forte para que todos eles seguissem, e essa foi a melhor opção que ele tinha na época, né? Andando nômade no deserto, em tendas, né? Ele não tinha muito o que fazer. É bem evidente que aquele que tinha colocado em seus mandamentos, tu não matarás, tu não farás mal ao teu próximo, não poderia se contradizer fazendo delas um dever de extermínio, né? Então não podia ter. Ele podia se contradizer dos mandamentos de Deus, então ele tinha que aplicar uma forma diferente. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. Eu acho que é importante essa interpretação de Kardec, trazer para nós, que ele precisava trazer aquele povo, preparar aquele povo para receber mais conhecimento, trazer civilidade para aquele povo, para mais conhecimento. Povo que, apesar de ter perdido até a dignidade durante o período de escravidão, foram acho que 200 ou 300 anos de escravidão, não perderam a fé em um Deus único, apesar de tudo que estavam passando. Então é interessante ter, esse é um grande marco, né, para nós entendermos porque que foi aplicado tanto esforço nesse povo, para que esse povo pudesse progredir e receber depois mais ensinamentos dos profetas e depois de Cristo que veio, né? Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Vou seguindo, tá? Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la. Jesus veio trazer os exemplos. Jesus veio nos mostrar o que deve ser feito. Nós recebemos muitos ensinamentos desde Moisés até a vinda de Jesus. São 2000 anos de diferença. 1800 anos a 2000 anos, né, de diferença entre Moisés e Jesus. Profetas vieram, ensinamentos vieram, muitas coisas aconteceram, e não só lá no povo hebreu, mas ao longo, como Kardec até traz no princípio do livro, né, Sócrates recebeu ensinamentos parecidos, em outros locais, né, Gandhi recebeu ensinamentos parecidos, outros locais, vários outros espíritos superiores foram enviados, né, tem o livro Transição Planetária, né, a Transição Planetária que fala o Caminho da Luz, A Caminho da Luz, do Emmanuel. Esse livro conta essa história de o plano que Jesus mandava esses espíritos em vários lugares, Jesus coordenava isso para que o ensinamento fosse espalhado em vários outros lugares, não só no povo hebreu. Foi tudo isso trabalhado durante muitos anos, né, A Caminho da Luz. E é um livro muito bom, tem na nossa biblioteca, quem quiser ler. Ele é pequenininho, você lê rapidinho, é muito bom. Então, esse é um processo que veio acontecendo, porque a gente queria, Jesus queria, como que é até hoje, que nós progredíssemos pessoas melhores, progredimos como espíritos. Esse é o grande plano. E em algum momento Jesus falou, não, eu vou para aplicar, vou para fazer cumprir, vou para trazer o exemplo vivo na frente de todos, de como as coisas têm que ser feitas. Então, Jesus quer desenvolver, né, a nossa moral, nosso amor, né?
dar verdadeiro sentido ao que nós chamamos de amor e apropriá-la ao grau de adiantamento aos homens. Então ele também trouxe, como ele é muito adiantado perante nós, né? É um espírito de altíssima envergadura, ele é o regente do nosso planeta, ele trouxe para nós os exemplos, mas muita coisa a gente ainda não consegue entender. Muita coisa por isso que nós estamos aqui hoje, revendo e relendo para que possamos, enfim, entender melhor e aplicar, né? Porque acho que são duas fases importantes para nós, né? Entender é importante e aplicar é mais importante ainda, porque a gente pode entender, mas não faz. Mas a gente tem que agora entender e o convite para que o Espiritismo nos faz de aplicar. Por isso se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente dita, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma, combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Aí que vem o ponto de rever, né? Da gente fazer a melhoria contínua. Ó, vocês receberam tudo isso aqui para vocês trabalharem. Nós aqui estávamos lá, imersos, recebendo as informações, recebemos bastante insumos, né? Bastante ideias novas formas de pensar. Será que a gente realmente aplicou? Será que a gente realmente fez? Será que a gente entendeu? Né? São várias fases, né? Entender, realmente compreender e depois aplicar, né? Esses passos do ensino. Será que a gente conseguiu fazer isso naquele momento, né? E é visível que não. O próprio Cristo teve que vir para trazer mais profundamente isso, né? Então ele veio, tudo que nós, no nosso processo de construção, fizemos de equivocado, Cristo veio modificar. Cristo veio trazer formas diferentes. A gente se apegou a práticas externas. A prática externa é ligada à matéria. O que é prática externa? Se eu lavar a mão, antes de comer eu tô limpo, né? Ou se eu não estou limpo como espírito, não é assim, né? O problema não é o que entra pela boca, o problema é o que sai da boca. Então Cristo veio trazer, nosso apego à matéria é muito grande, a gente precisa da matéria, é difícil desapegar, o frio está aí, tanta gente precisando de uma roupa, a gente consegue lá pegar aquela jaquetinha lá que está mais sorradinha, ou uma jaquetinha até boa, né? Cada um faz o que acha melhor, tirar ela e falar, vou doar essa jaqueta aqui para quem está precisando, sem sentir aquele apego, não, será que eu não vou usar, será que eu vou usar? A gente é apegado às nossas coisas, a gente tem esse sentimento de posse muito forte ainda, isso até hoje. Então a gente precisa trabalhar isso, né? O Espiritismo está aqui para isso, para nos forçar essas reflexões, né? E Cristo combateu e deixou muitas mensagens para que nós continuássemos combatendo e progredindo aquilo que nós não entendíamos quando ele passou por aqui, né, na Terra. E não poderia fazê-la sofrer uma reforma mais radical do que reduzindo a essas palavras, né? Então Deus traduz todos os ensinamentos de Moisés, né, os mandamentos, em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, dizendo, está aí toda a lei e todos os profetas. Então Jesus era muito simples. A mensagem de amor de Jesus era muito simples, muito direta, que é a mensagem principal que ele deixou, né? E ele sempre foi muito preciso nos ensinamentos dele para nós, né? E nesse momento o povo já estava estruturado, já existiam sinagogas, já existiam escolas, né? Porque Jesus andou lá entre os hebreus, né? Já existia uma sociedade estabelecida, né? Tudo isso já estava num outro nível de civilização que começou com Moisés, para que Jesus trouxesse ensinamentos mais novos e modificasse aquilo que nós fizemos errado, né? A mensagem estava lá, a gente que acabou fazendo errado. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido, até um único jota. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento. Quer dizer, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, em todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Então é muito importante a gente pensar nisso, né? O céu e terra não passarão antes, né? A forma como ele falava lá atrás, né? Que um dia as coisas iam passar, né? Como se falava naquela época dos hebreus. A gente precisa entender que a lei do amor, a lei de Deus, né? A lei do amor principal, precisa acontecer, ela vai acontecer, né? Como o seu Carlos falava, né, Soraya, a lei do amor é inexorável, né? Ela vai ser cumprida, inexorável é uma coisa que vai ser cumprida. Pode não ser cumprida se eu, Rafael, não quiser mudar. Eu, Rafael, não quero mudar, quero ficar do jeito que eu sou,
eu vou ficar assim, eu não vou mudar, meu jeito é certo, as pessoas que não me entendem, eu sou assim mesmo e acabou. Tudo bem, Deus permite, eu posso ter essa escolha. Mas o que vai acontecer comigo? Se eu não mudar, os que mudam vão para planetas melhores, vão para mundos de regeneração, vão para mundos, né, felizes, e eu vou ficar aqui, no mundo de expiação e prova. E eu fico, porque eu não quero mudar, quero fazer as coisas do meu jeito, ainda muito egoísta, muito orgulhoso, ainda apegado à matéria, tudo isso, Deus permite que as coisas aconteçam. Mas será que eu vou ficar feliz ao ver as pessoas que eu amo, minha filha, minha esposa, meus familiares, indo para outros planetas e eu não podendo ir porque eu não mudei? Será que eu vou ficar feliz? Então vale a pena esse convite para nós, né? Continuar estudando, continuar pensando em como podemos ser espíritos melhores, que esse é o maior projeto. Muito bem. E aí Kardec continua dizendo, por que de que serviria ter estabelecido essa lei, se ela devesse permanecer privilégio de alguns homens, ou mesmo de um único povo, né? Porque Cristo trouxe essa lei para todos. Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, o objeto da mesma solicitude. Então Deus não quer que nós temos nosso processo evolutivo, que a nossa evolução aconteça sozinhos. Ele não colocou a gente nos planetinhas lá, que nem o Pequeno Príncipe. Deus colocou nós juntos, para que eu possa aprender um pouco mais com a minha esposa, e eu também possa compartilhar um pouco do que eu sei com ela, e que eu possa ver pessoas que fazem melhor, como Chico Xavier, como Divaldo, como Madre Teresa de Calcutá, como tantas outras espíritos de alta envergadura, posso ver como eles fazem, e aí eu posso falar, nossa, eu posso fazer melhor, eu vou fazer que nem eles. Eu também posso haver espíritos que não estão fazendo tão bem, não tão assertivos, e posso tentar ajudá-los, de qualquer que seja a maneira que eu possa querer ajudá-lo, com uma caridade, com ensino, com reconforto, trazendo leis para que eles possam aprender a se comportar, porque o espírito se comportar, não agir como ele quer, do jeito que ele quer, a hora que ele quer, né, passando por cima de tudo, isso também não está seguindo a lei da moral, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Eu não posso destruir o próximo porque eu quero, né? Então a gente também colocar leis e ensinos, tudo isso também auxilia esses espíritos a progredir. Então é todo um processo de evolução em conjunto. Não, a nossa evolução é importante, nós somos responsáveis por ela, mas a nossa evolução também ajuda a evolução dos outros, assim como a evolução dos outros mais adiantados estão nos ajudando, e assim por diante. Tá bom? Mas o papel de Jesus não foi simplesmente a de um legislador moralista, sem outra autoridade porque a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado da sua vinda, né? Profecias de Moisés e dos profetas. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina, né? Tem acho que um trecho do Nosso Lar, que o Emmanuel fala, que encontrou com Jesus, que é só a energia de Jesus, né? A luz de Jesus, o amor dele envolvia. Ao chegar próximo dele, você já se sentia envolvido naquele amor. Você se transformava só de chegar perto dele. Tamanho amor, tamanho a vibração de amor que ele tinha, que ele tem, né? Por nós até hoje. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Que a gente sair da matéria, né? E pensar nós como espíritos. Ensinar-lhes o caminho que para lá o conduz, os meios de se reconciliar com Deus, que é importante, né? A gente sempre vem falando, né? Nossa reconciliação com Deus, nossa relação com Deus. É importante isso, é muito importante para nós, o nosso crescimento é nosso Pai, e as coisas que acontecem, muitas vezes a gente pode culpar Deus, né? Culpar, né? Ele está fazendo isso comigo, por que eu mereço isso? Por que eu estou passando por isso? A gente tem que ter essa visão melhor, né? E se reconciliar com Deus, porque Ele tá de bem com a gente, muitas vezes é a gente que não está de bem com Ele, então que a gente repense isso. E prevenir sobre a marcha das coisas futuras para que o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, Jesus não disse tudo, e sobre muitos pontos se limitou a depositar o germe de verdades que Ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos, porque nós, até hoje, não conseguimos entender, né? Tanto que a gente cresceu intelectualmente, tanto que a gente recebeu de informação, tanto que a gente se aprimorou e ainda assim a gente não consegue entender claramente tudo.
Naquela época, 2000 anos atrás, era mais difícil ainda, né? Para nós que estávamos lá tentando entender, tentando acompanhar os passos de Jesus, né? Jesus está muitos passos à frente. Então, é muito difícil de tentar acompanhar. Então, Jesus, sabendo disso, não conseguiu dizer tudo. Trouxe o que ele podia, deixou várias parábolas para que a gente pudesse entender ao longo da nossa evolução. E, sabendo disso, pensando em continuidade, vai vir também, acho que vai dar tempo ainda, da gente falar do Espiritismo. Para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem, dar-lhes a chave, e essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano, que é essa maturidade que nós estamos tendo hoje, né? A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. Naquela época, ciência era algo que não tinha previsão do tempo. Você imagina que nós hoje sabíamos que ia estar chovendo, não sabíamos? A gente recebeu a informação que está chovendo, que ia estar frio, a gente trouxe blusa. A gente já sabe das situações hoje, né? Que vai acontecer amanhã, que vai acontecer daqui a uns 10 dias. Naquela época nem previsão do tempo tinha. Que ciência que eles tinham? Na época de Moisés, na época de Jesus. Então a gente progrediu muito, e a ciência progrediu muito. Nós estamos hoje cada vez mais abertos para pensar de forma diferente, né? E por isso, na continuidade da nossa evolução, chega o momento do Espiritismo. No ponto 5, Kardec traz que o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Então o Espiritismo vem, como no comecinho eu estava explicando para vocês, é importante a gente ter passado por isso, como Kardec fez entender o fenômeno das mesas girantes, porque batia, ele percebeu que existia um princípio inteligente por trás das batidas, por trás dos vários métodos que ele aplicava, ele conseguia reproduzir. Ele foi criando isso e entendeu que existia mensagem, existiam essas relações. E ele começou a estudar e transcrever essas relações do mundo espiritual com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, né? O Espiritismo traz isso, e Kardec conseguiu transcrever isso sabiamente. Como uma fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então, atirados por essa razão ao domínio do fantástico e do maravilhoso, né? A coisa do demônio, a coisa do não sei o quê, né? Isso é mágica, né? Milagre, tudo isso o Espiritismo veio desmistificar e trazer para nós, que é realmente algo natural. Existem leis que regem isso e podem ser reproduzidos. Essas relações com que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse, né, que Cristo disse, permaneceram ininteligíveis, ou foram falsamente ou erroneamente interpretadas. A gente não estava preparado, né, para isso. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com mais facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. E o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, é a continuidade. Então, teve a primeira revelação Moisés, a segunda revelação Cristo, que é o Novo Testamento, e o Espiritismo é a terceira revelação. É a continuidade desse nosso processo de crescimento. Mas não está personificada em nenhum indivíduo, né, como a gente estudou no começo, né? O Espiritismo não tem nacionalidade, né? Não tem um só médium ou um só espírito, né? Porque ele é um produto do ensinamento dado não só por um homem, mas pelos espíritos, né? São as vozes do céu sobre todos os pontos da terra, né? De vários países, e por uma multidão inumerável de intermediários. É de alguma sorte um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes, para fazer-os conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Então é muito... Um católico, né, amigo, ele me perguntou, né, você é espírita? Eu falei, sou espírita. Ah, mas o espiritismo é muito diferente. Eu falei, fala de amor igual ao catolicismo. Essa foi a minha resposta. Só que nós também entendemos que esse é um grande fruto. As comunicações do mundo espiritual para cá, quando a gente pega, por exemplo, o livro Céu e Inferno, onde suicidas vão explicar o que acontece com eles, por que se suicidaram, ou outros espíritos, né, outros grandes livros, né, mensagens de André Luiz ou de Emmanuel, trazendo informações do mundo espiritual para nós, a gente começa a pensar, nossa, se eu continuar agindo dessa forma,
É isso que eu vou passar no mundo espiritual, né? Esse vai ser o meu resultado no mundo espiritual, né? Sofrimento, dor, né? Não é que será que não está na hora de eu agora mudar já, né? É o conceito que o católico parou, né? Sem críticas, né? Cada um acredita no que gosta, né? Mas o conceito deles tem 3 destinos para você após a morte, né? Após o desencarne, né? Você pode ter o céu, o purgatório ou o inferno. Fica meio assim, o que acontece lá? Como que as coisas funcionam lá, né? São perguntas que a gente quer se fazer. No começo eu não convidei vocês, né, a se perguntar qual é a razão de tudo isso. Eu também me perguntava, né, o que eu vou fazer lá no céu, né? O que eu vou fazer não sei aonde, né? E o Espiritismo já traz uma visão diferente da continuidade de nós como espíritos, da nossa preparação, um convite para olharmos para nós mesmos, né? A nossa preparação, se somos espíritos bons ou não para continuar. E porque como a Liz mesmo, a dona Nalva também trouxe, os espíritos, a gente não vira santo depois que passa pelo desencarne, né? A gente continua como está. Então não posso virar anjo da guarda de ninguém porque eu desencarnei, né? Não dá. Então são coisas que a gente tem que pensar. Então o Espiritismo traz essa continuidade para nós e essas reflexões. Da mesma forma que o Cristo disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, o Espiritismo diz igualmente, eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Ele não ensina nada de contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve completa e explica em termos claros para todo mundo o que não foi dito senão sob forma alegórica por Cristo, porque nós naquela época não entendíamos, né? Vem cumprir nos tempos preditos o que Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras, né? Para nosso projeto Espíritos Melhores, né? Coisas futuras, a gente tem que se preparar agora para que lá na frente sejamos Espíritos melhores. E pois, obra do Cristo que o preside, como igualmente anunciou a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Muito bem, desculpa pessoal, ficou um pouquinho em cima da hora, eu dei uma aceleradinha no final, mas a gente conseguiu falar sobre tudo, né? Vocês têm alguma pergunta, algum comentário? Vocês têm alguma coisa para compartilhar? Não? Vamos seguindo, né? Projeto Espíritos Melhores. Não tem o Projeto Verão 2025? Tem um monte de projetos aí, né? Cada um tem o seu, né? Um projeto para o corpo físico é preciso? É preciso. Não estou falando que não é preciso, não. A gente precisa cuidar da saúde, a gente precisa ficar bem, mas também a gente precisa pensar no espírito. Esse é o primeiro pensamento. Primeiro a Deus e todo o resto se lhe será dado, né? Isso foi dito por Paulo, né? Essa é uma boa frase de Emmanuel. Muito bem colocada. Nós vamos receber o que nós mesmos fazemos, né? Muito bem, vamos fazer uma prece rápida para depois a gente ir aos passos, então, tá? Uma vez mais, convido a todos a respirarem profundamente, após esse momento de reflexão na casa, para que possamos absorver as energias desse nosso ambiente e possamos, do fundo do nosso coração, agradecer a Deus por tudo que temos. Deus traz para nós o que precisamos, da forma que precisamos e no momento que precisamos. Que Deus continue nos abençoando e nos protegendo. E pedimos humildemente que Ele abençoe aqueles que estão em nossos lares, nossos familiares, nossos amigos. Abençoe também aqueles que temos alguma desavença, os nossos inimigos, aqueles que nós temos problemas a resolver. Que um dia possamos nos resolver e sermos amigos, somos todos filhos de Deus. Deus abençoe aqueles que estão em hospitais, em penitenciárias, aqueles que estão passando por sofrimento profundo nas ruas, vítimas das enchentes, vítimas de desabrigo, de desespero. Que Deus os abençoe. Que Deus toque o coração deles e que possa tocar também o nosso, para que possamos nos dedicar um pouco mais, não só a nós, mas ao próximo. Que Deus abençoe aqueles espíritos sofredores que desencarnaram,
que estão precisando de ajuda, estão perdidos, confusos no mundo espiritual, não receberam as informações como nós recebemos aqui no Espiritismo. Que Deus possa guiá-los à nossa casa, a todos os lares espíritas que estão aptos a recebê-los, para que eles possam receber orientação, carinho, conforto e o consolo que só o Espiritismo pode trazer. E por fim, que Deus abençoe essa casa, que ela esteja sempre aberta a ter todos que necessitam. Que assim seja. Vamos aos passes.